Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que traz a cada semana um especialista em alguma área da ciência, da tecnologia, para refletirmos esse mundo científico high-tech que invade a nossa casa, nosso banheiro, nossa cozinha, nossa cama. E que, enfim, né, cada vez mais eu acho que apenas produzir ciência e tecnologia já não satisfaz, né? Então a PUC tem o seu programa de História da Ciência, que é um programa de História e Filosofia da Ciência, e que traz então um convidado a cada semana para fazer esse debate. Hoje nós temos um convidado de fora, não é da casa, mas vai virar colaborador da casa, que é o professor Dante Galian, que é historiador, mestre e doutor em História Social pela FEFELET USP. Eu também sou formado lá em História da Ciência. Eu tenho mestrado no Canadá, mas o doutorado eu voltei e defendi na USP. Com pós-doutoramento pela École des Hautes Études de Sciences Sociales, da França, Paris. Foi professor visitante nessa mesma escola. E do Center for Humanities and Health do King's College London. Nós estamos agora com um congresso lá de História da Medicina, na semana que vem, lá em Londres, University College of London. Eu, infelizmente, estou aqui preso por algumas tarefas aqui no Brasil, mas tem uma parte do nosso grupo da PUC que está lá nos representando. E o professor Dante Galian, ele é docente desde 99 e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, coordenando o grupo de pesquisa Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde, e o laboratório de leitura LabLei, Vivência Humanística da Leitura Compartilhada, que recebeu o prêmio Viva a Leitura, muito importante, incentivo à leitura, de 2014, e que tem sido aplicado por diversas companhias do Brasil, empenhadas em promover, palavra-chave aqui, responsabilidade humanística entre seus colaboradores. É ainda autor do livro A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma, publicado em 2017 pela Martin Claret e prefaciado pelo Leandro Carnal. Bom, mais uma vez, muito bem-vindo. O professor Dante Galian já esteve conosco, falando do seu livro, que tem a capa de um livro com muitos comprimidos, né? Com essa ideia. Quem quiser assistir, né? Aproveitar a entrevista que ele já nos deu sobre o livro, está no YouTube, né? E hoje eu convidei ele de volta, justamente para a gente aprofundar um pouco mais aquilo que você já nos apresentou como essa interessante metodologia, né? Que através da leitura dos clássicos espera uma certa transformação, abrangendo de uma forma muito profunda, né, o ser humano, os teus alunos, os participantes do laboratório. Né? Então, primeiro, ficou faltando da última vez essa responsabilidade humanística. A gente conhece a responsabilidade ambiental, né? Eu vim no carro ouvindo aí os candidatos falando, nos enrolando sobre a responsabilidade ambiental, que é um desastre no nosso país. E então, responsabilidade ambiental, responsabilidade social que está na moda, as empresas, ainda bem, né? Então, nós estamos fazendo uma campanha agora, corre em vários lugares, né? De recolher as meias furadas que você tem na gaveta para fazer cobertor para o pessoal que está morrendo de frio aí nas ruas, né? Então tem esse lado da responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, e você introduz aqui uma terceira responsabilidade humanística. Exatamente. Explica para nós. Então, muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, Goldfábio. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Um programa tão interessante, tão importante, né, dentro do contexto brasileiro. Então, a ideia da responsabilidade humanística, ela surge como um desdobramento mesmo do próprio processo de desenvolvimento do laboratório de leitura. Né? Um projeto que surgiu, como eu comentei com você daquela outra vez que aqui estive para falar do meu livro, na Escola Paulista de Medicina, né? Como um caminho de formação humanística e humanização na área da saúde, né?
e que com o tempo foi ganhando outros cenários e outros espaços, né? E que chegou fundamentalmente dentro do âmbito corporativo, né? Quer dizer, o âmbito corporativo hoje no Brasil, que é um âmbito importantíssimo, né, das empresas, né? Grande parte das pessoas hoje estão direta ou indiretamente envolvidas nessas grandes corporações, nas grandes empresas, assim por diante. Ela absorve não só o tempo, mas a vida mesmo das pessoas. E cada vez mais as empresas estão tendo que se conscientizar que elas não são simplesmente um espaço de produção e de lucratividade, né? Mas que elas têm um papel social, um papel ecológico, um papel de sustentabilidade cada vez mais reconhecido e propalado, né? E eu tenho certeza, já vislumbro isso de maneira bastante efetiva, essa tomada de consciência também de que não é possível apenas cuidar da dimensão social das pessoas, não apenas da dimensão apenas ecológica ou da sustentabilidade, mas também e principalmente do ponto de vista humano mesmo, do ponto de vista da alma das pessoas, né? Ou seja, da gente ver, seja na universidade, seja na empresa, seja no mundo corporativo de maneira geral, né, que essa tomada de consciência do desenvolvimento humano, né, para além das questões meramente de técnicas e habilidades cognitivas ou profissionais, né, mas que as empresas acabem assumindo essa responsabilidade de formar as pessoas, inclusive do ponto de vista ético. Isso a gente propõe através da literatura. A literatura e as humanidades, de maneira geral, elas não podem mais ser vistas simplesmente como uma especialidade dentro de um campo acadêmico, né? Elas têm que ser colocadas e discutidas e abertas numa perspectiva de formação das pessoas, né? Isso que eu acho que é uma tarefa que deveria começar na escola básica, mas que infelizmente nas atuais circunstâncias não vem acontecendo. Deveria ser suprida pela universidade, o que também não vem acontecendo. E então, nesse sentido, a gente percebe que as empresas elas acabam recebendo pessoas que têm formações técnicas, né, habilidades e competências técnicas, mas que padecem de uma falta, digamos assim, bastante efetiva de conteúdo humano, né, de conhecimento do humano e de autoconhecimento, né, que acaba, inclusive, repercutindo negativamente na própria questão da produção, na própria questão do envolvimento das pessoas no trabalho e assim por diante. Eu acho que quando a gente pensa em responsabilidade humanística, a gente está falando dessa tomada de consciência na formação desse tripé que você acabou de mencionar. A responsabilidade social, que já está uma coisa incorporada, a sustentabilidade, né, que também já é algo, como você falou, que até os próprios políticos já incorporaram, e eu acho que o futuro, né, a responsabilidade pelo menos humanística. finge incorporar. Mas enfim, é pauta. Mas está aí, está na pauta. Está na pauta. Né? E a ideia é justamente isso, quer dizer, é fazer esse trabalho de conscientização, né, das empresas no sentido delas se abrirem para essa responsabilidade, né, de oferecer para os seus colaboradores, para os seus funcionários, um espaço de formação humana, né? E aí que entra a questão do laboratório de leitura, essa experiência que eu comecei na Escola Pós de Medicina e que hoje está espalhada em vários âmbitos, como um espaço de descoberta do humano, de autodescoberta e de humanização. Agora, justamente você como historiador da ciência, eu queria uma reflexão sua. De certa forma, século XIX, século XX, né? Não digo o nascimento, mas a consolidação dos hospitais, de uma rede de atendimento até pública em alguns lugares, alguns um pouco atrasados, né? Ainda estamos no século XXI, mas, enfim, de certa forma, né, há não é uma reclamação, mas um certo incômodo, às vezes, na sociedade, ou em algumas pessoas, de que a medicina tomou um caminho muito frio, né? Aquela história do protocolo, você entra lá, vira um número, né? Sim. E um número é uma coisa que não tem sentimento, que não tem... Tal. Eu sempre
procuro colocar essa questão, às vezes, nos cursos de História da Ciência, de uma forma muito polêmica, né? Porque eu sempre digo assim, às vezes eu vejo, acompanhei pessoas ao longo da vida, né? Nos hospitais, e mesmo nos hospitais públicos aqui em São Paulo, você vê, às vezes, alguém chegando do interior do Nordeste, do Pernambuco, do Ceará, e a pessoa é muito humilde, muito crente do seu santinho, do seu paizinho, tal, né? Painho, tal. Mas a pessoa vem, chega aquele cara de branco, e o cara, ela tinha um câncer no estômago, no intestino, o cara opera, o cara volta para o Ceará, volta para São Paulo depois de alguns anos, faz lá a sua manutenção, e o cara ganha, né, ganha uma sobrevida enorme, né? Então eu sempre digo, não é só uma questão de que se enganou as pessoas, de que, entendeu? A medicina boa é a medicina exata. Sim. É que ela tem uma eficácia, né, que as pessoas vão deixando de morrer no ritmo que se morria antes, né? Então, eu digo, é uma problemática, porque não adianta só a gente falar, a medicina não é humana, né? Como você vê isso? Quer dizer, a gente está tendo uma virada nesse momento histórico? Eu acho que, como você mencionou agora, né, esse desenvolvimento, essa revolução científico e tecnológica que chegou na medicina, fundamentalmente a partir do século XX para cá, né, na segunda metade do século XX para cá, quando todo o desenvolvimento da bioquímica, da biofísica, assim por diante, começou a desenvolver e a ter uma transcendência e uma penetração dentro do campo clínico, né? E depois com todo o desenvolvimento do diagnóstico por imagem, e as técnicas cirúrgicas, a penicilina, antibióticos, essas coisas todas, são avanços inegáveis, né? Quer dizer, seria um pouco hipócrita a gente achar que essa medicina por si só seja desumanizadora ou desumanizada, né? Eu acho que o problema da desumanização da medicina, né, ela não está justamente no aspecto de que ela tenha ficado mais eficaz, né? Eficaz por um aspecto, problemática por outro aspecto. Eu acho que isso é uma coisa que eu venho discutindo já há mais de uma década lá na Escola Pós de Medicina e em outros fóruns em que a gente participa, em que a gente percebe que o problema do desenvolvimento dessa medicina altamente técnica, mas também altamente eficaz, né, é um distanciamento da relação profissional da saúde paciente, que cada vez mais está intermediada por elementos tecnológicos e científicos. Sem dúvida nenhuma, tem o seu lado benéfico, inegável, mas por outro lado também tem seu lado problemático, né? Quer dizer, esse exemplo que você usa, né, de uma pessoa que vem lá do interior, né, sem acesso a esse conhecimento, a essa tecnologia, e depois chega num grande centro como São Paulo, né, e tem acesso a uma cirurgia, tem acesso a uma quimioterapia, que é uma coisa impensável dentro do lugar de onde ela veio, ou impensável dentro de uma perspectiva temporal de 30, 40 anos atrás, né? No entanto, a gente também tem que pensar do ponto de vista da eficácia humana do processo terapêutico, né? Hoje tem vários estudos que mostram, né, que a ciência e a técnica sozinhas, né, elas não são capazes de resolver os problemas de saúde que elas poderiam resolver caso se incorporasse dentro desse processo a presença humana, né? Então, por exemplo, a presença terapêutica do médico, né, enquanto aquele que é um ser humano, que por mais imbuído de conhecimento científico e por mais que ele esteja capacitado do ponto de vista técnico, né, se ele não se coloca enquanto um outro ser humano que se compadece, que escuta, que entende e assim por diante, né, a eficácia do tratamento, por mais que ela tenha essa fundamentação científica e tecnológica altamente desenvolvida, ela vai ser extremamente menor do que aquela que haveria quando o elemento humano está presente, né? E aí entra a questão mesmo de que o paciente que confia no médico, o paciente que, apesar da grande distância do ponto de vista da compreensão, da cultura em relação médico-paciente, consegue ver que o médico se esforça para que ele compreenda o que ele está fazendo, que ele participe do processo assim por diante, isso, inegavelmente, a eficácia do tratamento
é muito maior do que quando ela se resolve apenas do ponto de vista técnico-científico protocolar, né? Quando esse processo de mediação... Uma curiosidade que me passou pela cabeça, né, é que você está na antiga Escola Paulista, Unifesp, né? E desde 99 cuidando da área de História e Filosofia Sim. das Ciências da Saúde, né? Isso. É interessante. A Escola Paulista, qual é a razão que ela tem uma certa tradição dessa preocupação humanística? Eu estava lembrando aqui, eu tinha, durante quase 2 décadas, a Livraria Belas Artes na Paulista, né? E eu tinha uma colega, uma pessoa que eu fiquei amigo, na livraria era uma rede de conexões, né? Que era professora da área de enfermagem da Escola Paulista. Sei. E eu dei várias aulas de História da Ciência lá na Paulista, agora que eu estou lembrando, lá na Paulista, para o curso que ela cuidava, ou para a disciplina que ela dava, né? Também estou lembrando que a gente já teve gente que veio de lá, já doutor em genética, sei lá, fazer um doutoramento em História da Genética na PUC. Sim. Né? Querendo crescer, ter uma dimensão mais crítica, mais complexa da sua própria área de saber. Conheço essa professora. É a professora. A Maria Amélia. A Maria Amélia. Que foi com a minha esposa que ela fez e foi uma experiência muito enriquecedora para nós também. Sim. O trabalho dela é muito legal. Muito legal. Então, o que tem? Tem algum diferencial na escola? Tem sim. Eu acho que desde a... Primeiro, você sabe que a Escola Pós de Medicina ela é uma espécie de uma dissidência da USP, né? Não sabia. Conta para nós, pô. Eu gosto da história das instituições científicas da nossa cidade. A Escola Pós de Medicina foi fundada em 1933, né, por um grupo de 33 médicos. Não todos eles eram médicos, mas na maioria eram médicos, né? Liderados fundamentalmente pelo Olavo de Carvalho, que era uma pessoa eminente dentro do âmbito científico, pertencia à Sociedade Paulista de Medicina, e era um grupo, esse grupo inicial era um grupo que já vislumbrava a potencialidade do ponto de vista do desenvolvimento científico da medicina em São Paulo, que extrapolava aquilo que a instituição oficial na época, a única escola de medicina, que era Pinheiros, né, que era a USP, já não dava mais conta de absorver, né? O modelo uspiano, fundamentalmente baseado dentro do paradigma europeu, francês, né? Quer dizer, então você pega todos os fundadores da USP, da Pinheiros, né? Que vinham da escola europeia, italiana, francesa, né? Principalmente. E já na década de 30, né, você tem um processo de penetração de ideias, por exemplo, que vem da experiência norte-americana e que vem também de outros lugares da Europa, principalmente da Alemanha e assim por diante, que começa a colocar em tela de juízo, em crítica, a esse modelo mais tradicional da medicina que se praticava em São Paulo, através da USP naquela época. E esse grupo encontrou, né, um ambiente meio refratário dentro da USP. E esse grupo de médicos, de pesquisadores, acabou se unindo a um grupo de alunos, né, que haviam passado no vestibular para estudar medicina na USP, mas que, no entanto, tinham obtido a nota mínima, na época, a questão da nota mínima no vestibular e tal, já tinham obtido a nota mínima, mas não tinham vaga para estudar, para entrar. Então, essa dissidência de alunos com professores, com pesquisadores, acabou criando a Escola Pós de Medicina, que foi uma entidade privada sem fins lucrativos, né? Foi criada uma sociedade, a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que existe até hoje, a SPDM, que mantém o Hospital São Paulo, e naquela época mantinha também a Escola Pós de Medicina. A Escola Pós de Medicina ela só se tornou federal em 1956, ela passou por um processo de federalização, mas até 56, ou seja, de 33 a 56 ela foi uma entidade privada, né? E nesse grupo de fundadores, você tinha alguns com uma pegada clínica extremamente interessante, né? Extremamente humanística, podemos dizer assim, né? Então, isso acabou dando o tom, né,
Então você tinha, por exemplo, figuras como o próprio Olavo de Carvalho, você tinha, por exemplo, figuras como o Otto Bier, que foi também um pesquisador alemão que ingressou logo nos inícios da Escola Paulista de Medicina. Você tinha o Jairo Ramos, que era um dos maiores clínicos de São Paulo, né? O Hospital São Paulo foi o primeiro hospital escola em São Paulo. Então, já com essa marca, né, de uma perspectiva mais humana, né, de uma pegada mais clínica, de uma aproximação maior do paciente. O Hospital São Paulo foi fundado, num primeiro momento, para atender uma população que não encontrava hospitais que pudessem atender eles, a não ser a Santa Casa, né? E naquela época, inclusive, não existia ainda o Hospital das Clínicas. O Hospital São Paulo ele é anterior ao Hospital das Clínicas da USP, né? Então foi uma coisa muito pioneira. E essa pegada, digamos assim, mais humanística, ela acabou, ela está no DNA mesmo da escola. E, de uma forma ou de outra... Quando você entrou, por exemplo, esse centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, já existia? Não, não existia. Eu fundei o centro, né? Eu entrei com o projeto. Na verdade, eu entrei na Escola Paulista de Medicina com a missão de organizar o Museu Histórico e o Arquivo Histórico da Escola Paulista, né? Porque a gente tinha lá uma estrutura, um pequeno museu, um arquivo, que na verdade não era um arquivo, era um depósito. Um depósito de documentos que não tinha sido ainda estruturado. Então eu entrei com um projeto de reestruturação do museu e do arquivo, mas como eu sempre tive esse interesse nessa área de formação, e de maneira particular na formação humanística, eu acabei inserindo esse projeto histórico, memorialístico, dentro de um projeto mais amplo, que foi o projeto do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, né? Já percebendo naquela época a importância de você trazer as ciências humanas, as humanidades, para dentro do campo da saúde, não só como uma forma de fomentar a memória e a história, mas como uma forma de fomentar a formação humanística e a humanização no processo educacional na área da saúde. Isso já faz 20 anos, né? E vai fazer agora, o ano que vem vai fazer 20 anos, e desde então a gente vem nessa batalha e nessa luta, que eu acho que a gente tem conseguido grandes vitórias. E há um diferencial, você sente, em relação a Pinheiros, a outras instituições? Eu acho que sim, eu acho que a Escola Paulista, ela acabou, desde a sua fundação, desde o seu DNA, até porque como ela surge, por exemplo, de uma dissidência, diante de uma escola muito tradicional, né, muito protocolar, muito formal, a Escola Paulista ela já nasce, né, com esse espírito que está no próprio nome, paulista, né, meio bandeirante, uma coisa assim meio assim experimental, né, e bastante aberta, no sentido de dar espaço para novas experiências. Eu sempre, apesar de ser historiador, nunca me senti um pária, nunca me senti um estranho na Escola Paulista de Medicina. Sempre foi muito bem acolhido, sempre tive bastante... Você sabe que às vezes, Dante, agora mesmo eu tive um orientando, mais velho que eu, né, lá do Butantan, grande especialista em cobras, rãs, todos esses bichos. E ele, eu vou te falar, ele até agora foi a banca dele de doutoramento, foi aprovado com louvor e tal. O nome dele é Carlos Jared, eu posso falar, porque você sabe que ele até teve uma certa resistência em assumir que ele resolveu, né, ele já é doutor há décadas, né? Pesquisador 1A do CNPq, um fera, mas ele teve uma certa resistência, né, até para assumir que ele estava fazendo história do Butantan. Sei. Como se isso fosse menos claro. Importante. Né? Não, isso é inegável, né? Quer dizer, no sentido um pouco de que você pensa numa ideia de uma ciência hard e de uma ciência soft, né? Eu acho que esses preconceitos têm caído aos poucos, mas ainda é uma coisa meio reincidente, é uma coisa que ainda você percebe fundamentalmente. Eu até brinco assim um pouco às vezes que eu aparecia nas reuniões da congregação, dos conselhos da Escola Paulista e era uma espécie assim, de um humanoide de plantão, né? Quer dizer, um sujeito meio estranho. Nunca fui hostilizado, muito pelo contrário, sempre fui muito bem recebido, mas é difícil de fato você... Por exemplo, a gente tem
Hoje, o Centro de História e Filosofia da Ciência e o nosso grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa que tem financiamento da FAPESP, que tem financiamento do CNPq. O nosso grupo de pesquisa está credenciado no CNPq. A gente tem uma produção científica muito forte e reconhecida, inclusive em nível internacional. Tive projetos aprovados pela FAPESP em parceria com o King's College de Londres. Então a gente tem um estofo científico muito forte. Mas até hoje é muito complicado, porque dentro, por exemplo, da área da CAPES, né, de avaliação na pós-graduação, a gente está dentro da área da medicina. Né? E você sabe que a dinâmica de produção científica na área da medicina ela é bastante diferente no âmbito de uma pesquisa qualitativa, na área de humanidades e tal. Então a gente teve que, ao longo desses anos todos, suar, né? E fazer uma série de adaptações assim por diante para conseguir o nosso espaço dentro de uma instituição que é uma instituição médica, né? E que hoje está perfeitamente assegurado e reconhecido. Né? E acho que isso foi fruto deste empenho e dessa percepção de que para a gente chegar junto, a gente tinha que mostrar a qualidade, a força argumentativa do nosso trabalho, da nossa pesquisa científica, cuja base é qualitativa, mas que é tão importante, tão efetiva como aquela que vem do âmbito quantitativo. Nova Stella, Ciência em Debate. Hoje um debate muito interessante sobre a responsabilidade humanística, com o professor Dante Galian, da Unifesp, História Paulista de Medicina, que desenvolve um importante trabalho numa reflexão, né, fazendo a ponte entre humanidades e a própria medicina, as próprias ciências da saúde. Nova Stella se despede, esperando ter nosso telespectador conosco novamente na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, e que pode também ser acessado a qualquer instante, em qualquer local, no YouTube, no canal Nova Stella.